Não, e você falou, tipo, a comunicação com os amigos, numa área privada, cara, a gente se solta, a gente dança, a gente fala alto, a gente grita. E assim, no podcast, a gente fica nervoso. É. E por, as pessoas têm essa dificuldade. E hoje você ensina as pessoas, principalmente pra vida social, mas também pro trabalho. O que que é o seu curso de oratório? O que que as pessoas aprendem? A postura, comportamento? Qual que é o seu curso que você oferece para elas? Alisson, juntando toda essa minha história, eu, uma adolescente muito tímida, que caí no telejornalismo, precisei vencer todos esses meus medos, essas minhas travas de entrar ao vivo. Imagina, uma pessoa tímida ter de entrar ao vivo carregando o microfone com essa logo que a gente falou, com esse peso de não poder errar, porque se eu errasse, eu sabia que depois vinham todas aquelas correções. E aquilo para mim também era difícil, lidar com as críticas, porque você já tem o medo do julgamento, então, né, é uma pessoa insegura. Tudo isso, juntando esses 15 anos de telejornalismo que eu fui aprendendo na prática, depois me especializando na parte da oratória, estudando até hoje, eu sou uma eterna estudante do campo da comunicação, das neurociências, do comportamento humano, eu juntei tudo isso para ajudar as pessoas a passarem por esse caminho que eu passei e fazendo com que elas economizem tempo. Não é preciso 20 anos lutando contra os medos, contra as inseguranças, para conseguir esse posicionamento, conseguir esse lugar de estar aqui diante do microfone conversando com vocês de boa. Então é isso que eu ajudo as pessoas, que eu passo para as pessoas hoje, através de cursos, de mentoria individual, que é você melhorar a tua comunicação, não só a oratória, porque a oratória é a arte de falar em público, é aquela performance que as pessoas buscam para o palco. Mas eu digo, um bom comunicador é um bom orador, mas um bom orador nem sempre é um bom comunicador, porque você pode ver uma pessoa em cima do palco performando, dando um show, mas no dia a dia é uma pessoa cheia de conflito. Em casa, por exemplo, porque não sabe escutar, porque não sabe conversar direito, não sabe respeitar o turno de fala, não se comunica bem com os seus pares. Então, juntando tudo isso que eu estudei muitos anos, trabalhei, vivi tudo isso na prática, hoje eu ajudo as pessoas a enfrentarem esses monstros que um dia eu também enfrentei. Esse medo de errar que a gente tinha conversado antes vem desde da escola, né? Uhum. Porque na escola você tem que apresentar o trabalho dos teus amiguinhos, lá, teus colegas, já fica na frente de todo mundo, ali desde cedo você aprende. Depende do caso, porque você tem um medo de julgamento, de ser vaiado, e até na faculdade, mesmo na faculdade, tá todo mundo ali em busca do sonho, até naquele momento você ainda tem medo de se abrir, tipo, um assunto que você tem domínio, você estudou bastante, você conhece bem aquilo, e mesmo assim, na hora que chegar lá na frente, tá, pensa, eu lembro... Congela. No meu TCC, 15 minutos, cara, eu ficava pensando, cara, como que eu vou falar, resumir um projeto que demorei meses para fazer em 15 minutos? Cara, aqueles 15 minutos não passavam. É eternidade. É uma eternidade. E no meu TCC tava cheia a sala ainda, você fica travado, você olha pro púlpito assim e fica, meu Deus do céu, termina logo. Então, eu acho que nem falou, não é só falar, né? Saber se comportar, saber reagir em momentos de pressão social. E quando você entra num assunto e trava, por exemplo, travei agora há pouco, você saber sair daquilo e errou, faz parte, segue, não tem... Alisson, sempre falo, uma das coisas que as pessoas mais têm medo, do tal do branco. O branco. E se me der branco? Então, se te der branco, pensa assim, ó, quando você, digamos que você saiu da tua casa, você tá na sala e você foi pro quarto buscar alguma coisa. Você chegou no quarto, esqueceu o que você foi buscar. O que você faz? Você volta para a sala. Volta para a sala e pensa, o que eu fui buscar? É muito provável que ali você se recorde do que você foi buscar lá no teu quarto. Mesma coisa com a tua fala. Você estava falando, deu um branco, volta o teu pensamento até onde você se lembra ali o que você estava dizendo.
E isso tudo acontece muito rápido. Viu que não vai se lembrar? Qual é o problema de dizer, pessoal, vocês me desculpem, tive um branco aqui. Eu vou seguir para outro assunto, assim que eu me recordar eu volto. Qual é o problema que a gente tem? Por que a gente tem tanta dificuldade em ser natural e assumir a nossa vulnerabilidade? Eu lembrei de uma situação quando a Adriana falou, quando entrou na TV Sudoeste ali, que o problema dela, a solução dela, no caso, foi ela tá tão Despreocupada. Que eu não tive coragem de dizer não. Ah, que ela tá, chegou a pelo passar. teste. Quando eu estava no ensino médio, eu tinha muita vergonha, porque foi ali que quando eu entrei no ensino médio, eu entrei novo, num colégio novo, e eu não conhecia muitas pessoas, então isso me dificultava bastante. Mas quando eu fui para a faculdade, que foi a mesma situação, eu estava tão desligado do que as pessoas iam pensar de mim, que eu conseguia apresentar sem, às vezes, fazer um roteiro. É só chegar lá e falar, eu sei do assunto e acabou. E, assim, eu não ligava porque as pessoas pensavam. Porque depois daquilo eu ia para outro lugar, ia para casa, ia sair com meus amigos, ia para um bar, ia para qualquer lugar. E tava tudo normal, tudo voltou à rotina. Só que depois que eu saí da faculdade parece que voltou essa timidez. Matheus, mas você percebe, e lá na escola você era bastante tímido. Sim. E você percebe que na escola você estudou muito tempo com aqueles colegas? Até hoje, atualmente, nono ano, sim, sempre foram os mesmos colegas. Aí que tá, o vínculo. O que acontece se você tiver, sei lá, passando na rodovia, andando ali e um caminhão, um carro que você nunca viu na vida, colocar a cabeça para fora da janela e te chamar de feio? Você não vai dar bola para aquilo, porque você não conhece aquela pessoa. Que maluco, quem é esse cara aí? Do nada. Dane-se. Xingar ele de feio de novo. Agora, se alguém que você ama muito, que você tem um vínculo forte, fala isso pra você, xinga você e te chama de feio. Já dá uma gelada no coração. Muda, porque aquelas pessoas importam pra nós. Uhum. Então, muito provavelmente, foi isso que aconteceu na escola. Aquelas pessoas, você tinha um vínculo já de muitos anos com elas. Então, um colega te julgar, te excluir o Matheus do grupo, porque o Matheus não apresentou bem um trabalho, aquilo tinha um peso para você. Na faculdade, você já estava em outra fase da tua vida. Tô nem aí para essa galera aí, se apresentar bem, se não apresentei. Questão é minha. Então, você coloca um peso muito menor. E automaticamente é o peso que a gente coloca. É sempre assim. Quando nós colocamos essa... E aí a gente tem que cuidar muito da nossa comunicação interna. Essa comunicação que essas mentiras que nós ficamos contando para nós, esse peso, meu Deus, e se eu errar? Se eu errar, eu vou contornar, o mundo não vai acabar, eu vou dar um jeito nisso e tá tudo bem. Agora, se eu fico colocando muito peso, pensando muita coisa negativa em relação àquilo, aquele trem vai aumentando, a responsabilidade daquilo vai ficando cada vez maior. E aí é claro que a chance de eu estar mais nervoso na hora também é maior. E se eu estou mais nervoso, eu perco o controle da situação. Eu sou um carro desgovernado. Uhum. É provável que eu vá lá, fale coisas e depois nem me lembre do que eu falei. E existe uma diferença, né, de situação sobre a pressão, né? Uhum. Apesar de não parecer, eu já fui atleta de futsal. Hoje eu pareço mais a bola, né? Mas há muitos anos atrás... Não parece. Há muitos anos atrás eu joguei futsal e quando você ia entrar num ginásio lotado, era uma pressão gostosa, sabe? Uhum. Uma tensão. O mesmo nervosismo que eu sinto hoje, assim, pra gravar esse podcast, você sentia esse friozinho na barriga, escutava a galera falando e xingando e cantando no ginásio. E só que no jogo ali, por você dividir o protagonismo com mais, no futsal são 5, com mais 4 atletas, pelo menos ali na quadra, e mais os outros 5 do time, você fica mais tranquilo. Você sente o friozinho na barriga pra entrar na quadra, entrou, beleza, começou o jogo, a adrenalina já sobe a 1000. Quando você vai falar em público, num palco, sozinho, apresentar um trabalho, apresentar um programa, você é o protagonista. Então, a pressão está toda sobre você. Então, isso eu ainda tenho que trabalhar e ainda não aprendi a lidar. Aprender a ser o protagonismo e gostar dessa pressão e desse frio na barriga, igual eu gostava quando jogava bola. Alisson, é uma caminhada. Tem café aí? Cadê aquele café? Eu quero um café. Tá aqui atrás. Alisson, é uma caminhada. Essa confiança em mim, eu preciso conquistar. Não, eu tô em casa, gente. Deixa eu servir aqui, tá de boa. A confiança, ela é conquistada. E eu preciso me desafiar e eu preciso
fazer bem feito, para eu ir pegando essa confiança em mim e perdendo esse medo de fracassar. Então, é pela repetição. Eu faço uma vez, eu faço outra, eu vou melhorando, eu vou lapidando a minha fala, eu vou pegando confiança em mim e com o tempo eu vou sentindo prazer nesse friozinho na barriga. Você estava lá, sábado passado, eu fiz uma palestra para um público de cerca de 200 pessoas. Se falassem para a Adriana, sei lá, 4 anos, 5 anos atrás, que ela daria palestras para 200 pessoas, que ela estaria ali sozinha num palco, falando por mais de 1 hora, sobre 200 olhares na direção dela, imagina, ela disse, você está louco, eu jamais vou ter capacidade para fazer isso. Eu não tenho estrutura emocional para isso, eu não tenho segurança para isso. Sábado, eu não vi a hora que aquele momento chegasse. Você começa a sentir prazer em se desafiar, prazer em provar para você mesmo que você consegue. É só uma troca. É uma troca. Em vez de você ficar dizendo para você que você não vai conseguir, que vai dar ruim, que você vai chegar lá, que vai dar branco, que você vai ficar inseguro, você começa a dizer para você, você vai dar conta, você vai conseguir e vai ser bom. E você entra numa roda que gira para o outro lado. Uhum. E até é legal isso, que eu já vi vários humoristas falando que a risada do público, ela, como é que eu posso dizer? Ela é combustível. É combustível para ele. Então você fica viciado na risada das pessoas. Eu imagino que quando você está dando uma palestra, tem essa mesma sensação. Então quando você fica bom naquilo, ou propriamente dito, você aprende a fazer aquilo, vira um combustível para você continuar fazendo. E só que tem que dar o primeiro passo, né? Tem. E, Alisson, não é só palestra. Por exemplo, o que a gente está fazendo aqui? A gente está falando em público. A gente está falando para o público do podcast. A gente está falando para vidas, para histórias, para pessoas. E eu vou te dizer uma coisa. Que um dos fatores que mais nos causa medo é não se perguntar o porquê eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Eu tenho um porquê muito forte na minha vida, que me move. Eu amo, eu sou fascinada por ajudar as pessoas, por pegar nas mãos das pessoas, como eu peguei um caso agora, final do ano, que chegou para mim por indicação médica. Falei, que é isso? Acho que essa mulher se confundiu, o médico deve pensar que eu sou psicóloga, teve algum erro aí. E aí eu fui questionando ela falou, não, eu tenho tanto medo de falar na confraternização de fim de ano da empresa onde eu trabalho, que há 3 anos eu vou parar no médico nessa mesma época do ano, com dores muito fortes no estômago, por nervoso, porque eu sei que eu vou ter que falar e eu já fico remoendo aquilo e eu fico muito nervosa e eu vou parar no médico. E sim, a gente identificou de onde vinham essas memórias lá na infância dela, onde ela entendeu que toda vez que fosse se expor, que chamasse atenção, que tivesse diante dos olhares, poderia haver dor e sofrimento. Então isso acionava todo um mecanismo de luta ou fuga dentro dela, que fazia ela sofrer demais e causava dor física. Então essa é uma razão que me move. E quando eu estou aqui, eu falo alguma coisa e alguém depois me manda uma mensagem no Instagram, eu li o livro que você indicou e me ajudou muito, eu fiz aquela técnica que você ensinou e realmente deu resultado. Poxa, será que não é um egoísmo da minha parte saber o que eu sei e ficar fechadinha dentro de casa por ter vergonha de aparecer? Uhum. Será que a doação, a entrega não é muito mais importante do que eu? Então eu digo assim, o foco não sou eu, a mensageira, não é a Adriana estar aqui num podcast, é o que eu tenho para contribuir na vida das pessoas. E quando eu vou subir num palco, quando vocês... por que vocês resolveram começar esse podcast? Porque vocês querem ouvir histórias, vocês sabem que essas histórias vão contribuir na vida de outras pessoas. Então vocês têm um porquê, aí o selfie, eu fico em segundo plano, porque a mensagem é esse conteúdo, essa transformação que eu vou gerar na vida das pessoas que mais importa. E isso diminui o nervosismo.